Olá, meninos e meninas da turma do 9º ano. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de língua portuguesa. Essa semana a gente vai trabalhar com o assunto colocação pronominal. Vocês vão receber uma atividade bem simples, onde vocês vão precisar saber apenas os tipos de colocação pronominal, né? Na verdade, onde colocar o pronome na frase. Colocação pronominal. Os pronomes oblíquos, átonos, que vocês já estudaram um pouquinho sobre os pronomes oblíquos, e aí os átonos são mi, ti, si, nós, vós, li e lis. Na frase, esses pronomes podem, dependendo de certos fatores, aparecer em 3 diferentes posições em relação ao verbo. Antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Isso é a colocação pronominal. Lembrando que vai ocorrer sempre com os pronomes oblíquos átonos. Aí a gente vai ver um pouquinho as principais orientações para o emprego desses pronomes oblíquos na língua. O pronome oblíquo átono pode assumir 3 posições, como eu já falei. Antes do verbo, que vai ser a próclise, depois do verbo, a ênclise, e no meio do verbo, a mesóclise. A próclise é a posição pronominal aí que vai ter a colocação pronominal um pouquinho mais complexa, ela tem alguns fatores a mais a ser estudado, mas na atividade vocês vão precisar saber apenas onde se coloca o pronome e como se chama aí essa colocação pronominal. Quando o pronome está antes do verbo, usa-se a próclise. Quando há palavras que por eufonia, o que é eufonia? É a sonoridade, quando é mais agradável ouvir. A eufonia vai atrair o pronome para antes do verbo. E aí são elas, as palavras de sentido negativo, não, nada, nem, nunca. Aí temos o exemplo. Nada nos preocupava naquele tempo. Então, temos a palavra negativa, nada. O verbo preocupava. Aí a gente já sabe que vai ser uma próclise. Olha aqui o pronome oblíquo átono nos, vindo antes do verbo, então é uma próclise. Também quando usar advérbios não seguidos de vírgula, hoje, aqui, sempre, talvez, muito. Temos o exemplo, hoje me arrependo do que fiz. O verbo arrependo, e aí inicia a frase com hoje, que é um advérbio não seguido de vírgula, já se sabe que é uma próclise. Olha o pronome átono, pronome oblíquo átono, me, vindo antes do verbo. Também nas conjunções subordinativas, que, quando, embora, se, como, para. Aí o exemplo, embora me sinta culpado, não pedirei desculpas, também é uma próclise. Os seguintes pronomes, os relativos, os indefinidos e os demonstrativos. Os relativos que são que, quais, onde, qual. Os indefinidos, alguém, muitos, todos, poucos. E os demonstrativos, este, esta, aquele, aquilo, entre outros. Então, quando vir com os pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos, também vai ser uma próclise. O pronome oblíquo átono vai vir sempre antes do verbo. A próclise também é usada nas frases interrogativas, exclamativas e optativas. O que é uma frase optativa? É uma frase que vai exprimir um desejo. Então, nesses tipos de frases, vai vir sempre a próclise, a colocação do pronome oblíquo átono, sempre antes do verbo. Temos aqui exemplos. Quem lhe entregou a carta? É uma frase interrogativa, é uma pergunta. A gente já sabe que vai ser uma próclise. Olha o verbo na frase, entregou. E o pronome oblíquo átono lhe vai vir antes do verbo. Quanta mentira se disse a respeito dela?
É uma frase exclamativa. Olha o ponto de exclamação no final. Então, a gente tem o pronome oblíquo átono se vindo antes do verbo. E a última frase, Deus nos proteja daquele maluco. É uma frase optativa, exprime um desejo. Então, aí vai vir o pronome átono antes do verbo. Também se usa a próclase em frases com a preposição em, mas o verbo no gerúndio. Aqui a gente tem um exemplo. Em se tratando de educação, ele é realista. Quando vem dessa forma, também se usa aí a próclase. Casos facultativos de próclase. O que é um caso facultativo? É aquele caso que você pode utilizar ou não a próclase. Pode-se utilizar tanto a próclase quanto a ênclase. E o que é a ênclase? Quando o pronome pessoal oblíquo átono vem depois do verbo. Então, aí vai ser a ênclase, já é o segundo caso. A gente já viu a próclase e agora a ênclase. Então, com pronomes pessoais do caso reto, vai ser facultativo. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, ela. Desde que não precedidos da palavra atrativa, se ele vir sozinho. Aí vai ser facultativo. Pode ser a próclase quanto a ênclase. Aqui temos o exemplo. Eu lhe obedeço. É uma próclase, porque temos o verbo obedeço e temos aí o pronome oblíquo átono lhe vindo antes do verbo. Se eu disser assim, eu obedeço lhe, também está correto. Só que aí vai ser uma ênclase. O pronome oblíquo átono lhe vem depois do verbo. As duas formas podem ser utilizadas, sim, de forma correta. Com o indefinido não flexionado, preposição precedido de preposição ou palavra negativa, também pode ser facultativo, como nos exemplos. Vim para te apoiar. É uma próclase. Verbo vem, o pronome oblíquo vem antes do verbo. Vim para apoiar-te. Já é uma ênclase. E o que é a ênclase? Quando o pronome oblíquo átono vem depois do verbo. Nesse caso aqui, pode ser tanto a próclase quanto a ênclase. As duas formas estão corretas. E aí, por último, temos a mesóclase, que é quando o pronome está no meio do verbo. Essa colocação pronominal é obrigatória quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Aí temos o exemplo: entregar-te-ei os documentos hoje. Dar-lhe-iam umas novas oportunidades. Então, quando ele está no meio do verbo, né? Ele vai ser sempre uma mesóclase. Entregar-te-ei os documentos. Dar-lhe-iam umas novas oportunidades. Então, aqui temos o verbo dar. E aí, no meio, temos o pronome oblíquo átono lhe, iam, que é um outro verbo. Então, temos dois verbos e o pronome no meio. Isso significa que seja uma mesóclase, ou melhor, uma mesóclase. E aí temos aqui umas observações. Se o verbo que indica a oração estiver no futuro, vai usar-se a mesóclase. Exemplo, entregar-te-ei os livros amanhã. Se o verbo que inicia, aí a oração estiver no futuro, vai ser sempre uma mesóclase. Vai vir no meio do verbo. De acordo com os padrões da norma culta, não se deve iniciar uma oração por pronome oblíquo, certo? Então, pronome oblíquo, aí do caso, os átonos, eles vão vir sempre antes do verbo, depois do verbo, no meio do verbo. Mas nunca iniciando aí, nunca vai iniciar uma oração. Então, aí vocês vão responder a atividade, é uma atividade simples, vai vir um texto e umas questões. Vocês vão ter também o assunto aí do lado para poder recorrer além dessa aula. Espero que vocês fiquem bem e até breve.